Ok, antes de nós implementarmos aqui o nosso controller, eu vou primeiramente criar aqui uma classe para tratar dos meus erros. Você sabe que lá na aplicação que nós fizemos com o provider, né, a telinha banco, ela tem a opção para o filtro, nós vamos ver aqui, e tem a opção do erro, tá? Caso ocorra um erro no lado do servidor, vai aparecer uma janelinha de erro lá e vai apresentar o erro para o usuário, tá? Nós enviamos aqui algumas mensagens de erro, né? Já está meio que implementado aqui, mas nós vamos alterar um pouquinho isso daqui para mandar o erro no formato que eu gostaria que ele fosse para o lado do servidor, né? Junto com aquele atributo error, message, status, tá bom? Para isso, ó, dentro de model, eu vou criar uma pasta chamada transiente, tá? E dentro dessa pasta transiente eu vou guardar os meus modelos que não são persistentes, que não são persistidos no banco de dados, tá? Vou criar então um arquivo aqui dentro, um novo arquivo, vou chamar ele de retorno JSON erro.js. Lá no Flutter eu também tem um retorno JSON erro. Você lembra que eu tenho esse arquivinho lá para eu armazenar os dados do erro que voltam do servidor. Vou ter o mesmo arquivo aqui no Node também, tá? Qual é que vai ser o conteúdo desse meu arquivo? Vou logo colar aqui para você ver e eu vou explicar. Então veja, essa é uma classe transiente que armazena o objeto do erro que será retornado para o cliente. É uma classe chamada retorno JSON erro, tá? Lá no final dessa classe do arquivo eu tenho um módulo exports, então eu posso utilizar isso daqui como retorno JSON erro em outros arquivos, tá bom? Daí aqui eu tenho um construtor. Nesse construtor eu passo alguns parâmetros. Na verdade, esses parâmetros, o que vai chegar aqui é um objeto no formato JSON, tá bom? O que é que eu faço então? Nesse parâmetros aqui, eu vou passar para cá um código, uma mensagem e um erro, tá bom? Então sempre que acontecer um problema, né, uma exceção, ou sempre que eu quiser mandar uma mensagem para o lado do cliente, eu vou chamar esse retorno JSON erro, tá? Perfeito. Nesses parâmetros, então, eu vou ter um código. Eu vou guardar esse código em status. Ó. Status, mesma coisa que nós temos lá no tratamento do erro no Flutter, né? Em mensagem, que eu vou passar aqui em parâmetros, eu armazeno em message do meu objeto retorno JSON erro, tá? Já, se esse status aqui, que veio no código, né? Se ele for 400, no error do meu retorno, né, do meu objeto JSON erro, eu armazeno bad request. Se for 404, eu armazeno not found. Se for 500, eu armazeno internal server error. E se não for nenhum desses, eu guardo aqui o valor erro não mapeado. E que códigos são esses daí? Se você pesquisar na Wikipedia, se você pesquisar no Google, códigos HTTP, você vai chegar nessa lista de códigos HTTP aqui, ó, tá? Então, quando você consome um servidor REST, ele pode retornar códigos que começam com 1, né? São códigos apenas, respostas apenas informativas, códigos que começam com 2, um dos mais comuns é o 200, porque deu certo aquilo que aconteceu no servidor. Você pode retornar um 201 depois de utilizar um post, por exemplo, mas não é obrigatório, tá? Se deu certo no servidor, você pode mandar um 200. Se você quiser ser mais específico, você pode utilizar outros códigos, tá bom? Por exemplo, no post, criou, manda 201. No excluir, no delete, deletou, tem retorno? Não, então você pode mandar um 204, por exemplo, tá? No nosso caso aqui, o padrão é mandar o código 200. Tem um servidor, né, que depois que ele cria, ele manda um 201. Aí a gente está tratando isso lá no Flutter. Ah, inseriu, mandou um 201, mandou, então deu certo, tá? Mas por padrão, a gente trabalha com o 200 quando tudo estiver ok, tá? Daí tem os códigos que começam com 3, são códigos de redirecionamento. Tem códigos que começam com 4, são os códigos que são erros referentes ao cliente, ao lado do cliente, tá? Então, se for o 400, que é o mais genérico, o padrão, né? Olha, essa é uma requisição ruim, cara. Tua requisição foi ruim, código 400, tá bom? Se é o cara não tem autorização, então é um 401. Ele está proibido de fazer alguma coisa no servidor, 403.
Esse aqui muito conhecido, ó. O cliente tenta encontrar um recurso que não existe, código 404, né? E tem vários outros aí que começam com 4, tá? E aqui nós temos os códigos que começam com 5, que são aqueles erros, é uma faixa de erros que ocorre no lado do servidor. O genérico, o padrãozão, é o 500, erro interno no servidor, tá? E aí tem outros que começam com 500 também. No nosso caso, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos usando o 400, que é o código padrão de erros que ocorre no lado do cliente, requisição ruim. Temos o 404, que é quando nós não encontramos alguma coisa, tá? Então, not found. E temos o 500, que foi alguma coisa que deu errado no lado do servidor, erro interno no servidor. A gente manda isso daí para o lado do cliente com uma mensagem e também com um trace, ó. Então, lá embaixo, depois que eu guardar esses códigos aqui, eu verifico se o parâmetros ele tem um erro junto com ele, tá? Se esse erro do parâmetros for diferente de nulo, na minha mensagem do meu objeto de JSON de erro aqui, eu vou concatenar com exceção e vou jogar a mensagem que veio no erro, tá? Vou concatenar junto com a minha mensagem aqui. E dentro de trace, eu vou guardar o stack do meu erro, tá? Eu tinha mencionado lá nos vídeos do Flutter, né? Quando eu criei a tela banco e mostrei a telinha de erro lá com o provider, que nós poderíamos guardar o trace e que esse trace poderia ser enviado para uma API do Giro, para uma API do Trello, já num quadro de suporte, né? Onde nós poderíamos guardar ali os bugs vindo dos usuários. É uma boa ideia. Então nós já vamos guardar esse trace de fato, tá? Eu já estou mandando de todos os servidores esse trace aqui e eu já também alterei a aplicação no Flutter para que ela guarde esse trace, tá bom? Pelo menos eu alterei o objeto JSON erro lá no Flutter, não está sendo exibido para o usuário, mas nós estamos guardando essa informação na nossa aplicação no lado do cliente, tá bom? Quando eu for debugar o controller, você vai entender melhor como é que esse carinha aqui funciona. Mas assim, explicando de forma resumida agora, esse meu retorno JSON erro é um objeto JSON que tem status, message, error e trace, tá? E eu vou guardar esses dados aqui dependendo do que eu enviar aqui em parâmetros. Parâmetros são 3, código, mensagem e erro. O código é o código que eu quero enviar para ele, pode ser 404, pode ser 400, pode ser 500, pode ser algum outro, tá? Ele guarda o código em status e a mensagem de erro que ele vai guardar e mandar para o cliente vai depender do código que eu quero que ele mande, tá? Essa mensagem, esse message aqui, ele pode ser uma mensagem padrão que eu criei, ID inválido, por exemplo, tá? Ou ele pode ser uma mensagem mais completa, caso eu envie para os parâmetros um erro. Caso eu receba, por exemplo, esse erro aqui, ó. Se eu mandar esse erro aqui nos parâmetros, ele vai pegar a mensagem do erro e vai concatenar com a minha mensagem padrão. E além disso, ele vai mandar o stack do erro e vai colocar no trace, tá? Muito bem, deu para você, provavelmente você já compreendeu plenamente, mas se você não tiver compreendido plenamente isso daqui, você vai entender no momento que eu estiver debugando a aplicação, tá? Agora sim nós podemos trabalhar em cima do nosso controller.